Obrigado, Jesus. Eu vou acertar o alvo. Em nome de Jesus. Pode aplaudir ele bem forte. Mas bem forte, irmãos. Você é um povo de Deus animado. Amém? Nós já decidimos. Nós não vamos desistir. Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Pode sentar. Estamos aqui para a glória de Deus. Que bom que você atendeu o convite do dia de hoje. Para você colocar diante de Deus os seus propósitos. Na realidade, você continuar colocando. Nós vamos recordar que 5 semanas atrás o nosso pastor começou um ato de fé aqui com os irmãos, falando sobre os milagres que aconteceram por intermédio do ministério do profeta Eliseu. E como Deus atuou naquele propósito, né? Como nós vimos Deus operando através daquelas palavras que foram ministradas. Tem gente que tem aproveitado isso ao máximo. Mas infelizmente nem todo mundo tem aproveitado na sua totalidade. Como o pastor pregava no dia de ontem, tem palavra que ela cai numa terra e que ela não consegue frutificar. Por isso nós precisamos estar muito atentos ao recado que Deus tem para nós nesse dia. Amém? Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Mas antes tem esse recado que vai abrir os olhos do nosso entendimento. Eu queria que você abrisse lá, livro de Joel. É o texto que nós estamos baseando esse propósito. E eu quero começar lá com você. Naquela época, como nós falamos, é Joel capítulo 1. Naquela época, o povo estava vivendo uma crise. Antes da gente entrar aqui no contexto, nós precisamos entender e, de uma certa forma, definir o que é crise. Alguém entende diretamente o que é uma crise? Quando eu identifico que eu estou em crise, alguém sabe o que é isso? Eu identifico que eu estou em crise. Essa palavra, crises, né, ela vem do latim, crisis com C, né? Crisis, ela significa julgamento. No grego também é crise, só que com K. Ela significa julgamento, seleção. O tempo da crise é um tempo onde nós estamos sendo julgados, ou nós estamos passando por seleções. Coisas devem ficar e coisas não devem mais ficar na nossa vida. Até aqui entendido? Nós precisamos definir isso. Pastor, estou passando por uma crise. Só por conta de uma coisa que não deu certo, não quer dizer que você está passando por crise. Crise é o que esse povo está passando naquela época. Você vai recordar que nós comentamos aqui que as pragas vieram sobre a terra e assolou todas as plantações. Tudo que eles haviam produzido do trigo, tudo que eles haviam produzido nas vinhas lá para fazer o suco da uva, o mosto, e tudo que eles haviam produzido lá como oliveiras, para extrair o azeite, tudo aquilo havia sido destruído pelo inimigo, né? Que era a locusta, o pulgão, o gafanhoto e a lagarta. 4 tipos de entidades: o destruidor, o roubador, o devorador e o destruidor. Eram 4 entidades que estavam ali para assolar a terra e destruir o que pertencia a eles. No versículo 9, eu vou ler com você aqui a partir do versículo 9, capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra: foi cortada a oferta de manjar e o que mais? E a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão de que forma? Tristes. Eu fico imaginando, aquilo era o mantimento, era a moeda de troca da época. A partir do momento que tudo aquilo foi tirado deles, eles viram a casa de Deus deserta. Tudo que as pessoas poderiam produzir trazer a casa de Deus como oferta, aquilo cessou. É como se nos dias de hoje que nós estamos vivendo, viesse uma crise tão séria, graças a Deus não veio e nem vai vir. Veio a Covid, né? Mas mesmo assim Deus supriu as nossas necessidades. Mas se viesse uma crise agora, a casa de Deus provavelmente ficaria assolada. Mas não apenas a casa de Deus, as pessoas estavam vivendo em sofrimento. Você sabe que a pessoa olhar para aquilo que ela tem lá e agora não tem mais nada? O agricultor, ele chegava ali todos os dias para olhar a sua plantação e ver como é que ela estava, se estava em pleno funcionamento, daqui a quanto tempo eu poderia colher aquilo. E ele olhava e via, está tudo assolado. Eu não tenho perspectiva de colher tão cedo. E se eu quiser colher, eu tenho que limpar toda essa terra, para depois pensar em produzir, para depois de muito tempo receber a colheita. O que se passava na cabeça dessas pessoas?
Aí é que eu vou entrar num assunto com você. As crises, elas nos levam a entender que nós precisamos de algumas mudanças. Quando vem uma crise, Deus faz nos entender que nós precisamos de algumas mudanças. É assim em todo ramo de atividade. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha com vendas. Ela trabalha com vendas só de, imagina aí, uma coisa que ela vende direto. Material de festa junina, né? Fogos de artifício, aquela coisa toda. Ela trabalha com isso. Qual que é o período fértil para eles? É só o período de junho. Se ele não tiver variedades, se ele não souber recriar, se ele não souber ter, né, algumas outras coisas, naquele momento que não tem esse tipo de festividade, ele vai padecer. Então, aquelas pessoas, elas tinham lá suas plantações. Como não tinha mais agora nenhum tipo de plantação, havia sido consumido, o que era da vida deles agora? O que seria da vida deles a partir daquele momento? Eles estavam vivendo uma crise, e no momento da crise, Deus faz você entender que precisa virar a chave. Precisa ter algumas mudanças. É aí que eu quero entrar com você no versículo 13. Aí mesmo no capítulo 1, versículo 13. Se nós não entendermos que é necessário uma mudança, as coisas não vão acontecer. Olha só. Joel, capítulo 1, versículo 13. Palavra do profeta, homem de Deus. O que ele disse? Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus. Porque a oferta de manjares e a libação foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum e convocai o quê? Uma assembleia solene. Congregai os anciãos e todos os moradores da terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Primeira coisa que o profeta fez, naquele chamado que ele entendeu, foi chamar, em primeiro lugar, as autoridades eclesiásticas, os sacerdotes. Eles eram responsáveis pelas coisas espirituais, pela casa de Deus, e eles precisavam ter de Deus uma direção para trazer para o povo. As pessoas não vivem sem direção. As pessoas só dão errado na vida porque elas não têm direção. Se tiver direção, a pessoa não dá errado. Diga graças a Deus. E também se ela for obediente à direção. Porque tem gente que recebe a direção e faz o oposto. Aí ele chama os homens, os profetas, os sacerdotes, e diz: olha, vocês precisam se consagrar. Vocês precisam chorar diante de Deus. Precisam chegar diante de Deus e demonstrar como está a alma de vocês. Como vocês estão se sentindo nesse período de crise. Nesse período onde vocês estão sendo julgados. Crise é julgamento. Período que vocês estão sendo julgados. Então vocês vão lutar por vocês. Mas faça o seguinte: santifica um jejum. Apregoa um dia de proibição entre todos. Chama os anciãos. Não é para deixar de fora nem os velhinhos. Chama os anciãos. Chama todos os moradores dessa terra. Venham à casa do Senhor e lá vocês comecem a clamar ao vosso Deus. Era um convite para que aquele povo mudasse as suas atitudes, mudasse seus comportamentos. Do jeito que as coisas estavam, do jeito que eles estavam andando, aquele julgamento iria permanecer durante muito tempo. E nós precisamos abrir os nossos olhos, que pode ser que algumas pessoas estão em crises, e essa crise ela vai continuar por muito tempo, enquanto ela não tomar a decisão de mudança. Aquilo era um convite extremo a eles tomarem uma decisão oposta à que eles estavam vivendo naquele momento. Provavelmente, eles haviam deixado de buscar a Deus. Provavelmente, eles haviam deixado de clamar ao Senhor, né, como anteriormente eles faziam. Por isso que o homem de Deus chama eles a esse arrependimento. Chama eles, convoca eles a fazer essas coisas. E a gente tem que fazer a mesma coisa, gente. É claro que nos dias que nós vivemos, você às vezes é dono de uma empresa, empreendedor, você não pode chamar todo mundo e obrigar eles a orarem. Amém, pessoal? Se não orar, não trabalha comigo. Não é por esse lado. Mas nós temos que convocar as pessoas para participarem do propósito junto conosco. Eu me recordo, o pastor pregando aqui, ele falou sobre aquela mulher que o marido dela morreu, você vai recordar muito bem. Ele morreu, ficou aquela dívida. Só que quando ela recebe a palavra do profeta, o profeta disse: olha, entra na casa, fecha a porta, tu e teus filhos, e começa
a deitar o azeite. Ela estava fazendo a parte dela, mas os filhos estavam participando daquele milagre. O homem de Deus aqui, o profeta Joel, estava chamando as pessoas, chamando os sacerdotes, que eram os líderes espirituais, mas ele mandou convocar todo mundo. Todo mundo deveria participar daquela obra de mudança. Se as pessoas não mudassem, se eles não tomassem decisões diferentes, aquela crise iria continuar. E a gente precisa dar um basta nas crises. Eu falei agora há pouco, a crise, né? No latim, no grego é crises, no latim é com C, no grego é com K, crises. Significa julgamento. O tempo de crise é o tempo em que a pessoa está sendo julgada. É nessas horas que nós temos que entender. Se eu estou sendo julgado é porque tem coisas que não estavam corretas. Deus está me convidando à mudança. Preciso reconhecer isso. Quem não reconhece que precisa de mudança, vai continuar na crise, gente. É muita gente que não se renova. Que no seu habitat de trabalho, ela não entende que ela precisa melhorar. Ela acha que ela deve continuar do mesmo jeito. E não é bem assim. Se nós continuarmos com a mesma estrutura que nós temos hoje, nós não vamos passar desse teto que nós estamos vivendo agora. Isso eu falo em todos os sentidos. Se durante a minha trajetória de vida eu continuar com a mesma estrutura que eu tenho agora, a estrutura de conhecimento, a estrutura, né, de sabedoria relacionada às coisas, de comportamento diante de situações, a mesma situação que eu estiver agora, eu não vou alcançar, não vou passar disso. Por isso que Deus chama eles para esse arrependimento, convoca eles para esse propósito. E eles foram. Aí vem o versículo de número, capítulo 2, eu vou ler com você, o versículo de número 13. Porque esse versículo eu até comentei com as pessoas no dia de ontem. Capítulo 2, versículo 13. Eles começaram, passando por aquela crise, eles começaram a se preparar. Começaram a se consagrar. Só que o profeta Joel, ele observou que tudo aquilo que eles estavam fazendo, infelizmente, ainda não era demonstrativo de mudança total. Tinha algumas coisas que estavam faltando. E ele vai discriminar isso aqui agora, nesse versículo, versículo 13. Ele vai dizer assim, ó, cingei-vos. Não, capítulo 2, versículo 13. Colocaram o capítulo 1. Olha só. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ele vai dizer, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em beneficência e arrepende-se do mal. Olha o que o profeta Joel transmitiu como recado para eles. Ele disse, olha, Deus não quer que a gente chegue aqui e faça isso aqui, ó, rasgue as vestes. Fique dando a demonstração de que está sendo humilhado. Deus não quer aqui que eu venha mostrar um personagem. Deus queria diretamente deles que eles se posicionassem de coração. Já está com mais ou menos 2 ou 3 semanas que o pastor pregava aqui nos domingos sobre o coração. E ele fala que eles deveriam rasgar esse coração. É o que estava dentro deles. Era aquilo que eles estavam sentindo. Era o sofrimento que eles estavam passando. Era aquilo que eles tinham que expor para Deus. Não era rasgar as vestes ali para que Deus tivesse compaixão dele. Mas era se converter. Tanto é que ele fala lá, ó, não as vossas vestes. Né? Rasgai o coração, não as vestes. E convertei-vos ao Senhor. Você sabe o que ele quis dizer com isso? Aquele povo ainda não tinha tomado uma decisão séria diante de Deus. Por isso que aquelas crises, elas eram iminentes. Por isso que aquele julgamento estava vindo sobre eles. Eu não vou ficar aqui julgando ou coisa parecida. Mas tem muitas coisas que nós estamos passando, talvez, pela nossa falta de compromisso. Tem muita crise que algumas pessoas vão enfrentar na vida por falta de compromisso. Já vi gente que a vida tudo dava errado para ela. A partir do momento que ela tomou uma decisão séria por Deus, ela viu as coisas melhorar. Ela viu os resultados virem sem ela fazer muita força. Tem gente aqui que provavelmente é testemunho disso. Eu fazia muita força, pastor, antes, para conseguir alguma coisa. Depois que eu tomei a decisão séria por Deus, fiz as coisas certas, as coisas começaram a chegar para mim com facilidade. Se cumpriu a palavra que diz, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Por que as bênçãos não estavam chegando para eles, se eles eram pertencentes a Deus? Por que as crises eram algo mais forte do que as bênçãos?
Porque Deus identificou, está faltando uma mudança para esse povo. E tem coisa na vida que a gente precisa mudar. Gente. Falo com relação ao nosso trabalho. Falando só de comportamento cristão. Falando com relação ao nosso trabalho. Tem gente que a vida toda trabalhou só de um jeitinho. Se alguém chega com a ideia e mostra para ela que pode ser melhor, ela às vezes fica chateada. Você já conheceu gente assim? A pessoa chega e olha, você tem que fazer um curso. Acho que você precisa se atualizar com relação a algumas coisas aí relacionadas a esse trabalho. Sua carreira ela está caminhando por baixo. Você pode produzir mais. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Ela acha que é uma crítica que vem para destruir ela e não é. Se eles não aceitassem o convite que o profeta estava dando, eles não iriam sair dali. Aconteceu um milagre, mais na frente a gente vai voltar. Vamos voltar para cá já já. Mas eu quero abrir o Novo Testamento com você no Evangelho de João. Vamos lá? Evangelho segundo João. Capítulo 21. Teve uma pessoa na Nova Aliança que Jesus lutou muito com essa pessoa. E lutou para quê? Para dar para ele oportunidades. As crises, ela nos faz criar oportunidades. Lá na pandemia, eu me lembro que o pastor Jamil pregou uma reunião falando sobre isso. Me lembro que estava todo mundo de máscara, né? Naquele dia. Ele pregou. As crises faz você criar oportunidade. Diz assim, João capítulo 21, o versículo é o primeiro. Diz assim a palavra. Evangelho de João, capítulo 21, você encontrou? Versículo 1. O que está escrito? Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estava juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disse-lhes eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe, não. Preste atenção num detalhe. Pedro, ele era discípulo. Ele seguia a Cristo. Ele já tinha tomado uma decisão. Mas assim como esse povo naquela época, Jesus reconhecia ainda o Pedro como uma pessoa não convertida. Isso é muito sério, gente. Pode ser que eu me ache convertido. Pode ser que Deus não me veja como convertido. Você entende isso? Pode ser que eu me ache um convertido e Deus olhe e diga, você não é convertido. Isso tem tudo a ver com a nossa prosperidade. O ímpio lá fora, não. Ele vive do jeito dele lá. O sucesso ou não sucesso é responsabilidade dele. Nós que tememos a Deus, a nossa vida é totalmente diferente. O sucesso não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Por isso que o Pedro estava lá. Chegou um momento, Jesus morreu, você já sabe disso aqui. Essa já era a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. E ele começa a se revelar para eles. Aí o Pedro estava lá, meio ocioso, sem muito o que fazer da vida. Disse, eu vou pescar. Isso aqui você já conhece. Foi lá. E os discípulos disseram, nós vamos contigo. O Pedro, ele era o mais velho, provavelmente na idade. Ele exercia uma certa autoridade sobre os demais. Uma influência, melhor dizendo, sobre os demais discípulos. Aquilo que ele falava, os outros iam junto. Ia atrás dele. Ele falou, vou pescar. Os demais discípulos, também vamos contigo. Eles tinham que estar ligados porque Jesus estava aparecendo. Durante 40 dias depois da sua assunção, depois da sua morte, ele aparece para os discípulos. Essa era a 3ª vez. Aí eles estavam lá pescando, e a Bíblia diz aí, volta ao versículo 4. Versículo 4 diz, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Ainda o anterior, o 3, o que ele disse? E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disseram os outros, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo no barco, e naquela noite nada apanharam. Sabe o que estava acontecendo com Pedro? Por ele estar se apartando do propósito que Jesus havia deixado ele fazer, chamado ele para cumprir, ele estava agora estéril.
Ele estava ali no tempo de julgamento, tempo de crise. Um homem que tinha a experiência que ele tinha. Durante a vida toda, Pedro foi pescador, gente. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo em alto mar. Ele sabia muito bem pescar quando a maré também estava baixa. Ele sabia muito bem fazer as coisas que diz respeito à pescaria. Ninguém precisava orientar ele. Ele era experiente nisso. E por que agora ele vai, passa a noite toda ali lutando e não consegue nada? Ele estava fora do propósito. Ele se desviou daquilo que Jesus havia dito para ele fazer. Quando Jesus partiu, antes dele partir, ele havia conversado com ele. Ele havia falado com ele. Simão Pedro, antes dele morrer ele falou: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificará a minha igreja. Ele tinha ensinado Pedro como ele deveria se comportar depois da sua morte. Mas o Pedro fez o quê? Vou pescar. Ao invés de estar lá, dedicado àquilo que estava sendo proposto a ele. Como tem muita gente que colocou a mão no arado e depois desanimou. Depois começou a retroceder, depois começou a olhar para trás. Deus está chamando ela para esse arrependimento. Esse arrependimento foi do povo lá do passado, mas ficou registrado para a gente aqui hoje também. Amém, pessoal? Não foi só para eles, não. Se está escrito na Bíblia e ficou registrado aqui como revelação de Deus, é para mim também no dia de hoje. Preciso entender isso, reconhecer isso. Aí o Pedro está lá, não consegue nada, Jesus aparece para eles e pergunta se tem alguma coisa de comer. O que ele responde? Não. Geralmente é assim. Pessoas que infelizmente elas saem no propósito, elas deixam de cumprir aquilo que foi determinado que ela estivesse cumprindo. Ela não aceita que tem que mudar. Na hora que alguém precisa de alguma coisa, ela não tem nada para oferecer. Por isso que ele disse: olha, vocês estão chorando, chorem, sacerdotes. Porque as pessoas não têm mais o que oferecer. Vocês não têm mais o que oferecer a mim. A terra está assolada. Pedro, vocês têm alguma coisa aí para me comer? Responderam o quê? Não temos nada. O filho chega para o pai: pai, queria que você comprasse para mim tal coisa. Lá na escola está precisando e assim, assim, assado. O que alguns respondem? Filho, eu não tenho. Isso não entenda isso como crítica, gente. Nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Mas por que muitas dificuldades permanecem a vida toda? Não era para permanecer a vida toda. Já foi ensinado isso aqui várias vezes para a gente. Eu nascer pobre é uma coisa. Agora, eu morrer pobre é outra coisa totalmente diferente. Durante a vida, Deus me deu um percurso para me mudar essa trajetória. Ele me dá a oportunidade de mudar essa história. A responsabilidade, a partir do momento que eu tenho juízo, ela é pertencente a mim. Se a gente for parar para analisar, principalmente aqui no nosso estado, a maioria das pessoas vieram de baixa renda. A maioria das pessoas vieram de baixa renda. E o que a gente faz para mudar essa história? Algumas pessoas ficam chorando, criticando, que ninguém ajuda ela. Ao invés de entender que tem que mudar. Alguém, quando chega e fala com a pessoa, chama a atenção dela para determinar: você precisa melhorar aqui, eu vou te dar uma oportunidade aqui para você crescer. Tem gente que não quer, porque agora vai ter mais trabalho, que a partir de agora vão me cobrar mais. A palavra é clara: quanto mais é dado, mais é cobrado. Não se prepare para isso. Pedro, tem alguma coisa de comer? Não tem. Versículo 6. Aí Jesus vai dar um ensinamento forte aqui para eles. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e fareis o quê? E achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Jesus mostrou para ele uma alternativa. Eu repito o que eu falei agora há pouco. O Pedro era experientíssimo naquilo que ele fazia. Jesus não era pescador. Jesus era carpinteiro. Não tinha nada a ver com pesca. Durante a sua vida terrena, ele trabalhava com o seu pai lá, o José. Ele era carpinteiro, trabalhava com madeira, carpintaria, alvenaria, aquela coisa toda. Ele não trabalhava com pesca, sobre jogar rede, ele não sabia. Tanto é que em vida ainda, quando ele tem que pagar o imposto lá, ele percebe, ele se antecipa para pagar o imposto. O que ele falou? Pedro,
lança lá o anzol, e quando você pegar o peixe, dentro da boca dele tem um estáter. Tira e paga o meu e o teu. Por que Jesus mesmo não fez? Se ele soubesse pescar. Ele mandou o Pedro, porque o Pedro era especialista. Agora, ele está ensinando o Pedro, lança a rede. Ao lado direito aqui, ó. Lança desse ladinho aqui, ó. O Pedro vai lá e lança. Quando ele levanta, está cheia de peixes. Por que ele não conseguiu antes? Por conta da esterilidade. Não é o lugar, não são as coisas. É a esterilidade que está sobre a vida da pessoa. Tem pessoas que você entrega uma garrafa dessa de azeite aqui para ela e diz, só tem uma aqui, eu quero que você prepare um estoque aqui. Ela não tem nenhum recurso, mas com esse pouquinho aqui ela começa a multiplicar, ela vai investindo, vai organizando, ela vai fazendo algum negócio lá e ela vai multiplicando. Daqui a pouco ela tem 2, 3, 4, 5. E tem gente que entrega uma e ela continua com uma a vida toda. Entende isso? O problema não é as coisas, não são os lugares, nem as pessoas. O problema é a esterilidade que está na vida da própria pessoa. O Pedro estava vivendo isso. O povo lá de Israel, naquela época do profeta Joel, eles estavam na mesma situações. Épocas em que serviam a Deus e épocas em que se afastavam de Deus. E todo aquele julgamento, toda aquela crise é porque eles haviam se afastado. Precisavam se converter. Pastor, o que você está querendo dizer? Tem gente que tem que se converter, irmão. Não se converteu ainda. Não tomou decisões e quer resultado. Não se posicionou de uma forma adequada e quer porque quer que seja abençoado. E segundo a Bíblia Sagrada, infelizmente não vai ser. Se não proclamar o jejum, a consagração, se não se converter, se não mudar. O Pedro continuaria pescando ali à noite, dia, madrugada, os próximos dias de forma consecutiva, ele poderia ir pescar e ele não alcançaria nada. Porque não era sobre experiência de vida, era sobre vida no altar, que ele havia deixado de ter. Ele havia deixado de ter vida no altar. Ele havia deixado de ter uma vida com Deus. Jesus morreu, o que vai ser da gente agora? Ele já tinha a palavra. Tanto é que vem o versículo 7, vamos lá, rapidinho. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, vestiu-se, porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com barco, porque estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram da terra, viram ali brasas e um peixe ali posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. O Pedro ficou ali sem palavras. Naquela ocasião, quando o João percebeu, o João que era o do amor, o discípulo do amor, a quem Jesus amava, ele percebeu, quem está aqui conosco é Jesus. Falou isso para o Pedro. Na hora que ele falou para o Pedro, os olhos do Pedro se abrem. Ele estava meio despido, se joga ali. Depois ele vai lá, apanha os peixes, leva até lá, o local onde ele vai apresentar aqueles peixes para preparar para comer. E ali ele fica sem palavras. Ele chega diante de Jesus, ele não ousa falar nada. Geralmente é assim, pessoal. Pessoas que elas, infelizmente, não se posicionam para mudar, elas não têm nem argumentos diante de situações para resolver problemas, para solucionar coisas. Ela não tem palavras. Às vezes ela fala uma coisa e ela vive outra. Ela diz que vai, dia tal, trazer lá o material para você e no dia tal ela não trouxe. Ela não tem palavras. O Pedro estava ali obsoleto, jogado de lado. Não porque Jesus quis, porque Jesus tentou dar oportunidade para ele, mas porque ele mesmo havia negado isso. Ao invés de reconhecer, se aproximar, dizer, é o Senhor Jesus e eu não tinha reconhecido, me perdoa. Ele não fala nada. Ele fica quieto. Versículo de número 15. Pula porque a leitura é grande. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão. O que ele disse? Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondendo, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai começar a tratar com ele agora.
Era Jesus dando a oportunidade para ele de dizer: você não deve mais viver como você estava vivendo, viva dessa forma agora. Você vai esquecer o que você estava fazendo. Eu já tinha te chamado. Você não é mais pescador de peixe, você é pescador de homens. Você vai agora, a partir desse momento, cuidar das minhas ovelhas. Jesus fala isso com ele por 3 vezes. Na última vez ele já estava triste. Por que ele está falando isso de novo? Porque Jesus queria ter certeza que ele havia mudado. Amém, pessoal? Eu sei que esse é um recado que não é tão bom de ouvir não, mas fique bem atento. Tem coisas que vai acontecer na nossa vida quando a gente tomar decisões mais sérias. Eu vim hoje pensando que você ia trazer uma palavra de bênção, e é bênção, pessoal. Amém, pessoal? É bênção. Se não fosse bênção, não estaríamos aqui, não estaria na Bíblia isso aqui. Mas tinha que ter uma conversão, gente. Tem gente que está vivendo todo errado. Está trabalhando, não paga os impostos corretamente. Ah, mas o governo está me roubando. Não importa. Não é imposto? Tem que pagar. E quer que Deus abençoe. E quer que a coisa flua. Não vai fluir. Tem que haver uma mudança. Voltando lá para a gente começou, para a gente terminar. Joel capítulo 2. Aí eu vou ler com você o versículo de número 24. Depois que eles tomaram a decisão, as coisas começaram a acontecer. Versículo 24. Diz assim, capítulo 2, verso 24. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de quê? De mosto ou de vinho, e de que mais? E de azeite ou de óleo. Justamente aquilo que eles haviam perdido, aquilo que a locusta, o pulgão, o gafanhoto havia consumido, era o que Deus estava devolvendo para eles agora. Mas isso aconteceu depois de uma consagração, depois de uma conversão em massa. Todo mundo ali tomou a decisão séria. Todo mundo ali foram pessoas que foram para a seriedade do propósito. Nós estamos vivendo mal, então vamos lutar juntamente para a gente viver bons resultados. Foram todo mundo no mesmo objetivo. As coisas começaram a fluir. Na obediência, Deus ordena a bênção para sempre. Amém, pessoal? Na obediência, Ele vai ordenando. As coisas vão fluindo. 25. E restituí-vos-eis os anos que comeu o gafanhoto e a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Isso era uma promessa que Deus estava dando para eles. Mas essa promessa foi dada quando? Quando eles decidiram aceitar aquela palavra que o profeta Joel trouxe. É tempo de conversão. É tempo de mudar. Se eu estou vivendo julgamento, crise é julgamento, Deus está me chamando para uma mudança, eu preciso mudar, preciso reconhecer isso em primeiro lugar. Fiz a minha parte, agora Deus derrama de novo a bênção sobre mim. Não tem outro resultado a não ser esse. Diga graças a Deus, irmãos. Não tem outro resultado, pessoal. Na obediência, Deus vai ordenar a bênção. As pessoas que são dispostas a obedecer, a fazer o que Deus está determinando, elas não são envergonhadas. Envergonhado vai ser aquele que se afasta. Vai ser aquele que, quando precisa de uma mudança, quando está passando por um julgamento, não reconhece que está passando por um julgamento, que precisa mudar. Continua do mesmo jeito e diz: esse é meu jeito. Não é. Deus precisa ver na gente essa diferença. Glória a Deus. E que Ele veja em mim e veja em nós. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Amém? Glória a Deus. Vamos ajudar a obra de Deus agora com alegria? Os irmãos vão passar. Você que está precisando, eu vou passar com o envelope do dízimo, de oferta. Você vai preparar. Daqui a pouco nós vamos entregar para você o trigo. Eu quis preparar para você aquele ramozinho do trigo, mas infelizmente não consegui. Não ia dar para chegar, né? Nós começamos a tratar disso na última sexta-feira, quando o anjo da igreja deu o propósito. Na oração, depois na oração ele falou comigo sobre isso. Não dava tempo de receber o trigo para entregar para você. Por isso entregamos aqui a farinha do trigo.
mas é uma representação. Daqui a pouco nós vamos entregar para todo mundo e orar. Prepara a sua semente no dia de hoje. A gente já vem falando aqui há algum tempo que as nossas ofertas, os nossos dízimos, eles são sementes. Se você tem sido fiel a Deus, você pode esperar a colheita de olhos fechados. Amém, pessoal? Você pode esperar a colheita de olhos fechados. Não se preocupe com nada, Deus vai te respaldar. Eu sempre explico isso. A responsabilidade é de Deus. Você é fiel? A responsabilidade é de quem? É de Deus. Você está fazendo sua parte. Não temos que achar que as coisas não vão acontecer. Vão acontecer. Fique firme na sua posição. Aquele povo não tinha nem oferta para entregar. Tem dias da vida que a gente não tem. A gente fica triste, fica ou não fica? Meu Deus, eu queria ter. Não tem. Se você não tem, guarde seu coração, fique em paz hoje. Mas se você tem, pega uma semente e planta. Ela vai voltar para você de uma maneira multiplicada. Essa matéria aí nós já reconhecemos. O fato é, nessa mensagem, que Deus chama o profeta Joel para falar com aquele povo, é que eles precisavam dessa virada de chave, né? Essa mudança. Depois no capítulo 3 ele vai falar sobre a profecia do Espírito Santo. Pastor, o Espírito Santo não tem nada a ver com prosperidade. Tem, gente. A Bíblia diz que há diferença entre aquele que serve para aquele que não serve. Tem tudo a ver. O que serve a Deus, que tem o Espírito Santo, ele é sensível. Ele busca as direções, Deus dá e as coisas fluem. E o que não tem, ele vive de forma carnal. O José naquela época tinha o Espírito de Deus. E por ter o Espírito de Deus na vida dele, ele discernia. E os outros que não tinham o Espírito de Deus passaram pela crise. José não teve crise não. José teve fartura, né? O Egito teve fartura por causa dele. Isso tudo faz a diferença. E a gente precisa colocar isso dentro do coração. Falei, tem pessoas que infelizmente o trabalho dela não está correto ainda. Os negócios que ela faz, as negociações, os trâmites. Tem muita coisa que precisa ser acertada. Deus espera da gente esse tipo de conversão. Quando tiver tudo certinho, você pode se preparar. As coisas vão começar a chover nas suas mãos. Mas enquanto tem coisa lá que tem que ser resolvida e a pessoa não resolve, pode esquecer que não tem prosperidade não. Enquanto Pedro estava naquela, vou pescar. Largou o ofício dele de ser o Pedro, né? Que Deus falou que sobre a palavra que Deus havia dado para ele, ele edificaria a igreja. Estava lá, vou pescar. Influenciando os outros a viver de forma errada também, né? Os outros discípulos. Que ao invés de estar acompanhando ele para fazer a obra, eles estavam indo para pescar. Passaram a noite toda perdida, não alcançaram nada. Como eu falei, experiência não faltava. Só pela palavra de Jesus foi que eles conseguiram resgatar, colher aquela quantidade de peixes, saciar a necessidade. Só pela palavra de Jesus. Se não fosse, ele continuaria pescando e não teria nada. Morreria de fome. Isso é sério. A gente tem que parar de achar que as pessoas que têm que nos beneficiar. As pessoas não vão fazer pela gente nada. Você pode esquecer. Não estou dizendo para você ser pessimista, né? Não achar que todo mundo é ruim. Não é. Mas as pessoas, elas vão dar oportunidades. A única coisa que elas vão fazer é isso. Se ela vê que é bom, fica. Se ela vê que não é bom, não dá. Eu te agradeço pelo tempo que você ficou aqui. Foram 2 meses bons. Você já tem uma pessoa boa. Não é assim que os empregadores falam? É. Eles não vão criticar a pessoa. Eles só vão dizer, você é uma pessoa boa, assim, assim, assado. Mas eu agradeço pela oportunidade. Se tiver oportunidade de novo, eu te chamo. Chama nunca mais. É assim ou não é? O mercado de trabalho é assim, gente. Tem gente que pensa que porque ela simplesmente é de Deus, Deus tem que fazer alguma coisa por ela, só simplesmente por ela estar vindo. Sem tomar uma decisão, sem realmente reconhecer que precisa melhorar, não vai. Não vai. Pode esquecer. É um recado duro de se dar, mas eu tenho que falar isso. E primeiro eu trato isso comigo, pessoal. Antes de chegar e tratar isso aqui com você. Amém? Você preparou a sua semente aí? Deixa eu fazer uma oração. Levanta assim todo mundo para o céu a sua oferta. Pai,